Pessoal, esse exercício é bastante interessante, também uma questão do exame de qualificação, porque ele coloca uma charge e ele fala assim, ó, bananas do mesmo cacho hão de apodrecer. Na crítica feita na charge, os países latino-americanos são representados como um conjunto homogêneo. Contudo, há grandes diferenças entre eles, acentuadas nas últimas décadas pelas diretrizes do poder público em cada estado nacional. Um país latino-americano cuja história recente vem sendo marcada pela ampla aplicação dos princípios econômicos do liberalismo e o governante a partir do qual foi adotada essa orientação estão indicadas em. Vamos lá, isso aqui na verdade foi uma charge em que é uma visão que parte dos Estados Unidos, então ele fala bananas do mesmo cacho, inclusive para alguns países da América Central. Os Estados Unidos apelidaram de forma obviamente pejorativa de República das Bananas, ou seja, por serem países frágeis, política e economicamente, muitos deles até exportadores de bananas, exportadores de produtos tropicais, ele coloca, né, como uma coisa homogênea, como ele está colocando assim, ou seja, bananas do mesmo cacho. E ele coloca aqui Brasil, Cuba, Equador, Bolívia, Argentina, Venezuela, Honduras. Vários desses países, sim, têm alguma característica em comum. Qual é a característica? A chegada de governos de esquerda nas últimas décadas. Vamos lembrar que nesses países, a crise da década de 80 ou a década perdida que se instala na América Latina vai promover a chegada de governos neoliberais. Governos que diminuem os custos de produção, os custos de investimentos mesmo, reduzem custos estatais. Isso acaba gerando também uma redução de custos geral em setores sociais, em alguns setores geradores de empregos públicos. Então, essa redução da participação do Estado em muitos países promove, na verdade, uma ampliação da desigualdade social ou a diminuição de políticas de assistência social à população mais pobre. E com isso, principalmente a partir da década de 2000, nós enxergamos uma emergência de governos de esquerda, governos nacionalistas, governos menos alinhados à ideologia norte-americana, governos, vamos dizer assim, menos abertos aos Estados Unidos, ou seja, são governos mais nacionalistas, governos que dificultam um pouco mais a entrada de multinacionais, vamos dizer assim, valorizam grande parte da economia nacional, e que são governos que emergem prometendo voltar com investimentos sociais, aumentar investimentos na base da pirâmide social. Então são governos que chegam com amplo apoio popular. É óbvio que, num sentido político de alinhamento histórico aos Estados Unidos, num sentido econômico de dependência histórica com os Estados Unidos, esses governos de esquerda estão desalinhados com o interesse norte-americano na América Latina. Por isso, os Estados Unidos acabam promovendo esse apelido, bananas do mesmo cacho, ou seja, colocando como um grupo homogêneo. E aí, nesse caso, ele está pedindo, na verdade, o contrário. Ó. Um país cuja história recente vem sendo marcada pela ampla aplicação dos princípios econômicos do liberalismo. E a resposta seria o Chile de Augusto Pinochet. Por quê? Bolívia de Evo Morales, Equador de Rafael Correa e Argentina de Kirchner são 3 países e 3 presidentes que implementam a ideologia de esquerda, uma ideologia mais nacionalista, ou seja, estados mais keynesianos. Então, nesse caso, acontece o seguinte, o único país que tem, nas últimas décadas, que foi marcado, né, que tem uma marca de atividades econômicas liberais é o Pinochet no Chile. Até porque vamos lembrar que o Pinochet foi um ditador, então é uma ditadura que acontece no Chile, mas ele de fato, na prática, é o primeiro cara que vai implantar o neoliberalismo. A América Latina fica marcado, o neoliberalismo chega na América Latina com o Pinochet. Então o neoliberalismo é uma prática diferente das 3 outras opções que ele te dá, que são governos de esquerda. Por isso, o único país que implementa medidas liberais, ou seja, uma economia livre, sem grande intervenção estatal nos princípios econômicos, uma abertura em relação aos Estados Unidos, um alinhamento em relação aos interesses norte-americanos,
é o Augusto Pinochet no Chile. Esse é o gabarito. Beleza?